Final da noite de ontem, né? 2 explosões aí em um intervalo de cerca de 20 segundos que ocorreram perto do Supremo Tribunal Federal em Brasília no início da noite desta quarta-feira. Uma pessoa morreu e a área foi isolada. Bombeiros e militares especializados em explosivos foram ao local. No momento do ocorrido, a funcionária do Tribunal de Contas da União, Laiana Costa, inclusive estava em um ponto de ônibus em frente ao STF. Em entrevista, ela disse o seguinte: um homem passou segurando uma sacola, acenou com um joinha. A mulher afirma que em seguida ouviu a primeira explosão e, ao olhar para trás, viu que o homem jogou algo perto da estátua da Justiça e logo caiu. Em nota, o STF informou que após a sessão desta quarta-feira, 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. A corte afirmou ainda que a segurança do STF colabora com autoridades policiais do Distrito Federal. O secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Avelar, também disse que a esplanada dos ministérios foi fechada imediatamente. Para quem está nos acompanhando no canal do YouTube, nós estamos vendo aí as imagens deste momento da explosão, inclusive imagens muito fortes, assim, que chamam a atenção, né? A rapidez como tudo aconteceu, bancada. Pois é, chovia em Brasília neste momento. Quem está acompanhando o nosso programa pelo canal do YouTube percebe que o homem, ele se aproxima do prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele chega em primeiro momento até com um guarda-chuva, não é? Parece que vai passando tranquilamente. Aí ele fecha o guarda-chuva, ele tira um artefato e nesse momento os primeiros seguranças acabam se aproximando um pouco mais desse homem. Então ele lança um artefato já em chamas em direção à estátua do Supremo Tribunal Federal. Depois ele lança 2 artefatos na verdade, e depois ele deita no chão e esse homem estava, me parece também, com um artefato no próprio corpo. Ele retira esse artefato, coloca embaixo da cabeça, deita e ele próprio detona o artefato. Ele cometeu esse suicídio em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. A imagem é fortíssima, é chocante, porque mostra exatamente o momento que o homem se explode em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E aí os seguranças que tentam se aproximar, quando eles veem que o homem se deita, né, e que promove ali a explosão do próprio corpo, os seguranças ficam naquele estado sem saber o que fazer, em estado de alerta mesmo, diante da situação completamente absurda. Mais cedo eu estava acompanhando uma entrevista, inclusive, de um dos responsáveis pela segurança ali do local, e ele falou que esse homem, ele tinha como se fosse um cinto com alguns explosivos, né? E, inclusive com um material que poderia, ele deu um nome específico, eu não estou lembrando agora, mas como se ativasse em outros lugares. Então, um detonador, exatamente, Thiago, obrigada. E aí ele falou que por isso eles estavam, demorou inclusive a saída do corpo do local para que mantivessem todo aquele espaço para que eles pudessem realmente entender o que tinha acontecido e saber se existiam outros pontos que poderiam ser ativados, detonados em algum momento, porque até então é uma ação isolada, né? Mas esse é o primeiro contexto, né? A gente não pode ainda afirmar, inclusive agora há pouco, né, na coletiva de imprensa estava sendo dito assim, a gente não pode afirmar que ele estava sozinho, apesar de estar nesse momento, só apareceu uma pessoa. Então, falaram sobre um lobo solitário, né? Assim foi chamado. Inclusive um carro também foi explodido perto da Câmara dos Deputados, mas também já foi feito um levantamento, o carro pertencia a este mesmo homem e estava lá também com explosivos, com fogos de artifício, um material também um pouco caseiro, digamos assim, para que fosse explodido e fosse detonado. Então, tanto a explosão lá em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, quanto esse carro que explodiu na esplanada ali, né, perto, na Praça dos Três Poderes, mas mais próximo à Câmara dos Deputados, esse carro também pertencia a este mesmo homem, completamente fora de si. Pra gente contextualizar aqui pro nosso ouvinte, né, a sequência que se estima que aconteceu foi a seguinte: o homem chegou, estacionou o carro, né, no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, já próximo à Praça dos Três Poderes, saiu do carro com uma mochila carregando explosivos, deixou outros explosivos no carro e inicialmente ele detonou, portanto, os explosivos do veículo. Não se sabe se ainda no local ou se foi uma detonação à distância. Depois ele se dirigiu até o Supremo Tribunal Federal,
tentou entrar no STF e aí os seguranças impediram que ele entrasse. Ele estava com uma atitude suspeita, ele estava vestido com uma roupa cheia de referências ao Coringa, ao personagem Coringa, e aí estava com a mochila também, e aí em função disso os seguranças do STF não permitiram a entrada dele. E aí ele ficou ali, se afastou e aí, nesse primeiro momento, ele se aproximou da estátua, né, ali da Justiça, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, tirou uma espécie de casaco da mochila, joga na estátua, e aí ele se retrai, os seguranças se aproximam, e aí começa justamente ele a lançar os explosivos. Quem tá com a gente no YouTube tá vendo, inclusive, uma imagem que mostra exatamente um recorte da roupa desse homem, e a gente vê que tem ali alguns objetos que fazem referência à carta do Coringa, enfim, ao personagem Coringa. Coringa do filme Batman. Do filme Batman, exatamente. E aí ele lança os explosivos e aí depois acontece o que a Ana Karina já relatou aí, ele lança um explosivo e faz como o explosivo como se fosse um travesseiro, né? E aí o explosivo estoura ali na cabeça dele, ele se mata em frente ao Supremo Tribunal Federal.